Sejamos todos muito bem-vindos aos canais de comunicação do Grupo Espírita da Prece e atendendo ao temário da casa, hoje falaremos sobre uma passagem do Evangelho de Mateus em que Jesus nos fala: sede perfeitos. Quando nós olhamos as palavras de Jesus, a doutrina espírita nos abre uma nova vertente, que é o esclarecimento, a compreensão. Nós colocamos a fé de um modo mais novo, não aquela fé cega, mas a fé raciocinada, baseado no estudo, na experiência, na nova perspectiva de amar. Amor que é, na verdade, uma essência tão necessária nos nossos dias atuais. Recorremos, então, à literatura espírita, às obras básicas, para elucidar as palavras de Jesus e que possamos colocá-las e internalizá-las em nosso cotidiano, em nosso contexto atual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, nos é colocado, através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso? Mais do que outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nessa passagem, buscaremos o esclarecimento espírita para compreendermos de uma forma mais essencial o que é o amor. Que nós temos que, principalmente no nosso cotidiano atual, ampliar essa vertente em nossos corações. O amor, ele precisa vencer barreiras, ele precisa deixar os pequenos pontos da nossa existência e ser ampliados, assim como Jesus nos orienta. São trabalhos difíceis, mas que são necessários. E quando analisamos os projetos reencarnatórios tão esclarecidos pela doutrina espírita, nos encontramos em uma posição de sublime importância, porque estamos encarnados. Estamos exatamente no momento em que podemos exercer o amor nas múltiplas formas. E a doutrina espírita nos mostra que a vida, o estar encarnado, é uma oportunidade grandiosa a todos nós. Que possamos, então, juntos, refletirmos sobre essa essência do amor e que possamos internalizá-la no nosso dia a dia. Que possamos compreendê-la através das palavras, a essência e os benefícios desse verdadeiro sentimento. Antes de fazermos uma reflexão diante das obras básicas, buscamos algumas reflexões de alguns espíritos que nos ensinam muito sobre a questão do amor. Recorremos então ao espírito Hamed, do livro Os Prazeres da Alma. Ele nos fala que o amor nos põe à disposição o mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior. Esse solo fecundo, quando fertilizado pelo afeto real, nos faz abrir mão da ilusão de possuir toda a verdade, eliminando em consequência nossas síndromes de inflexibilidade. Hamed nos mostra que o verdadeiro amor, esse demonstrado por Jesus no Evangelho de Mateus, ele nos mostra a necessidade de nos abrirmos. O verdadeiro amor, ele procura a essência da alma do outro e vasculha em nossa própria alma as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Ele nos mostra que o amor é um campo fértil, onde nós precisamos semear constantemente. O verdadeiro amor retira de nós a ideia de posse, a ideia de ser inflexível, as ideias do egoísmo, a ideia da individualidade, e nos mostra a essência do todo. Através dessa passagem, ele nos mostra que o verdadeiro amor
mostra a verdadeira obra de Deus, a grandeza de possibilidades que nós podemos de vivenciar uns aos outros. Essa seria uma das vertentes do amor colocada pelo Espírito Hamed. Na questão do Livro dos Espíritos, de número 886, Kardec diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Observamos a forma da pergunta de Kardec. Ele não perguntava o sentido da caridade, mas sim o sentido da caridade como entendia Jesus. E a resposta vai além. A resposta vai no respeito, no amor ao próximo, na indulgência com as imperfeições dos outros. Porque todos nós que estamos encarnados no planeta Terra trazemos as nossas imperfeições. O perdão das ofensas, na verdade, é um elo de luz que se faz dentro de nós. Quando fazemos uma análise histórica de algumas décadas atrás, principalmente diante dos trabalhos de Chico Xavier à frente do Espiritismo, observamos a necessidade da caridade espiritual, mas também a assistência material. E hoje, nos dias atuais, onde aqui estamos encarnados todos nós, o planeta ainda exige a necessidade da caridade material, mas tem se falado muito na assistência espiritual. A sede da alma de todos nós tem sido intensa. A necessidade de abaixarmos um pouco o nosso ego e compreendermos a dor do outro para que também possamos ser entendidos, para que possamos ser compreendidos. Sendo assim, essas máximas do Livro dos Espíritos, associadas às explicações de Jesus, nos mostram a necessidade de amor nos nossos dias atuais. E por que amar? Por que a necessidade de sermos caridosos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das pedras no caminho? As obras de André Luiz são obras que ilustram com toda a confiança os ensinamentos espíritas e estão alicerçadas no Evangelho de Jesus. Temos aqui na passagem do livro Ação e Reação um capítulo que se chama Débito Aliviado. Nós temos nesse livro um homem chamado Adelino, e esse homem era um palestrante espírita, e que trazia muitas marcas emocionais. Ele trazia conflitos emocionais. Ele não era um homem muito feliz. Mas ele caminhava dentro do seu trabalho diário, dentro da sua atividade na casa espírita, e também tinha, através de suas mãos, de sua bondade, crianças a qual ele adotava. O seu passado, nos esclarece André Luiz, foi um pouco difícil, porque ele foi responsável pelo desencarne do pai. Ou seja, o pai, que até então vivia com ele em um castelo, esse castelo foi incendiado por ele e o pai veio ao desencarne. Os conflitos e as obsessões começaram. Este homem reencarna e o pai agora era o seu obsessor. E ele sentia na sua pele as feridas que eram do fogo do passado. Mas as feridas que doíam mais eram as feridas do remorso. Mas na sua casa, ela se transformava num berço de caridade. E uma criança foi deixada à porta e ele adota aquela criança e sente-se muito bem. Aquela criança era o pai que retornava novamente em seus braços. Então, quando nós analisamos a necessidade da caridade, aquele que bate à nossa porta, a necessidade da caridade diante de um trabalho muitas vezes complicado, de um trabalho difícil, ou situações do nosso dia a dia que são complicadas e que são como pedras a vencer no caminho para exercer a caridade, exercer o bem ao mundo, devemos sempre refletir. É a necessidade de estarmos nesse ambiente. Nós não conhecemos, através da bênção de Deus, através do véu do esquecimento, o nosso passado. Mas nós somos colocados na família certa, nos trabalhos corretos, na sociedade em questão, para que possamos exercer o bem.
Nós não estamos gratuitamente apenas desenvolvendo um trabalho. Nós estamos muito mais pagando alguma dívida. Nós estamos justamente vivenciando a misericórdia divina, que conhece os nossos erros, mas nos abre a oportunidade de repararmos faltas, de estreitarmos os laços, de desfazer os ódios do passado e transformá-los em amor. Por isso que a doutrina espírita nos mostra que a caridade é o principal elo do amor ao mundo. É a principal forma de retirarmos o ódio e fazer vivenciar o amor. Porque, na verdade, o ódio, ele une as pessoas, da mesma forma que o amor. Só que as ligações de ódio, cedo ou tarde, elas têm que ser passageiras, porque as ligações de amor são eternas. Sendo assim, a caridade colocada por Jesus, para que nós entendêssemos o amor de uma forma muito mais sublime, é compreender que nós precisamos desfazer essas ligações de ódio do nosso passado e ampliar as ligações de amor, as ligações de luz em nossas vidas. Uma bonita passagem de caridade é colocada no Evangelho de Lucas, quando Jesus encontra Zaqueu. Zaqueu subiu à árvore para ver Jesus e a multidão. E naquele momento, Jesus para, olha, pede que Zaqueu desça e vai até a casa de Zaqueu. Todas as pessoas criticavam. O mestre vai à casa de um homem de má vida. Mas Jesus fala, hoje esta casa recebeu a salvação. Que exemplo primoroso que fica a todos nós que estamos encarnados na Terra nesse momento. A Terra tem passado por situações muito complicadas e todos nós sabemos. Qual seria a nossa melhor atitude enquanto simpatizantes com a doutrina espírita, com esse evangelho vivo que nos ensina a cada dia? Criticar, ofender, julgar, apenas debater, fazer as novas modalidades de duelo pelas redes sociais, ofender as pessoas, buscar direitos e esquecendo dos deveres, de maneira alguma. Jesus nos fala que por mais que nós não estejamos naquele erro, mas oremos por aqueles que estão. Porque se nos fosse aberto a cortina do nosso passado, talvez estaríamos vendo esses erros no nosso passado. Estaríamos enxergando que hoje sintonizamos com esse planeta e com essas situações, e mesmo nos achando superiores por não estar nesses delitos, mas se nós estamos sintonizados, é porque muitos deles talvez estão no nosso passado. E estamos hoje recebendo uma graça imensa, a misericórdia divina de poder estender as mãos e apagar um pouco desses nossos erros. Então a verdade espírita nos mostra através do Evangelho de Jesus por que a caridade, por que rebaixar um pouco o nosso ego e por que estender as nossas mãos. Quando nós criticamos, ofendemos e julgamos, nós não sabemos o que se passa por trás. Nós não compreendemos todas as almas humanas porque nós não compreendemos ainda nem a nossa. Nós não temos ainda a ideia das nossas experiências passadas, que se frutificam em dores no nosso momento atual. E a resolução dessas dores é a condição de estender a mão ao próximo, assim como Jesus o fez. Da mesma forma que ele defende aquela mulher adúltera, atire a primeira pedra quem nunca pecou. No momento em que nós estamos, como seria grandioso se todos os momentos nós pudéssemos abaixar as pedras das hipocrisias, das vaidades, do ego, do julgamento e estender uma caridade, apenas pelo pensamento, vibrando em amor e paz pelo nosso mundo. Outra reflexão que nos chama a atenção, também do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, é que ele nos diz que, para atingirmos a plenitude do amor, é necessário nos libertarmos das crises de onipotência
pois somente admitindo nossa vulnerabilidade é que criamos uma satisfação favorável para o êxito no amor. Quando nós buscamos uma literatura espírita, um aprendizado, isso não nos dá a condição de ofender a religião do outro. Não nos dá a condição de ofender o modo de vida de outra pessoa. Ou seja, temos que entender a caridade como um exercício necessário, primeiramente a nós mesmos, porque nós somos devedores. A verdadeira caridade é aquela que está enlaçada pelo amor e que nos mostra que nós somos ainda vulneráveis, que nós somos ainda necessitados do exercício do bem para buscarmos essa luz dentro de nós. E buscamos um outro ensinamento no momento em que Jesus estava sendo preso para ser crucificado. Até nesse momento complicado, a grandeza de Jesus nos traz o ensinamento, que é relatado em Mateus, no capítulo 26. Quando Jesus estava sendo preso pelo soldado de nome Malco, Jesus, em determinado momento, vê que Pedro tira a espada e decepa a orelha do soldado. E Jesus fala: Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Quando nós buscamos essa vertente, esse ensinamento aos nossos dias, as dores que nós trazemos, as imperfeições que todos nós ainda carregamos, de nada adianta levantarmos a espada da agressividade. De nada resolve levantarmos a espada do nosso orgulho. De nada adianta levantarmos espadas para ofender as outras pessoas, para nos acharmos maiores. Jesus nos mostra que espadas levantadas serão, na verdade, ferramentas para ferirmos a nós mesmos. Ele nos mostra, através desse processo, a necessidade da verdadeira caridade, mas colocando o nosso ego de lado, a nossa vaidade de lado. Muitas vezes o exercício da caridade que nós achamos que estamos fazendo não tem uma gota do amor, porque elas são colocadas primeiro com a espada da ofensa, com a espada da crítica, com a espada do julgamento, de uma falsa superioridade. E Jesus nos mostra sobre o óbolo da viúva. Qual foi a pessoa que mais tinha ofertado? A viúva que tinha dado de coração. Existem caridades que são silenciosas. Existem caridades sublimes que são feitas nas orações diárias. São pessoas que reconhecem o seu valor, sabem da sua pequenez espiritual, mas pedem com carinho e devoção pelo sofrimento do outro. São as pessoas que, diante da problemática do mundo, trocam aquelas ofensas, as energias e os duelos por orações, por vibrações de paz e por vibrações de amor. Porque todos estamos no mesmo caminho. Esse ensinamento do Espírito Hamed, que precisamos todos compreender a nossa vulnerabilidade e que precisamos abaixar as nossas espadas, ele se faz muito necessário nos nossos momentos atuais. Uma boa ilustração sobre o amor da nossa atualidade é a passagem de Mateus no capítulo 19, em que um jovem chega a Jesus e pergunta sobre o que deveria se fazer para ganhar a vida eterna. E ele fala que ele segue todos os mandamentos propostos: honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar. Ou seja, ele se achava quitado com as leis divinas por seguir os simples mandamentos. Mas Jesus vai além. Jesus olha para aquele jovem e fala: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nós podemos cumprir todos os mandamentos. Nós podemos fazer tudo aquilo que a sociedade julga como certo e correto. Mas Jesus nos mostra uma outra vertente. Esse dar o dinheiro aos pobres e terá o tesouro no céu representa um valor. E qual seria o nosso valor na atualidade? A energia que nós trazemos da nossa encarnação. Quando nós fazemos o respeito aos pais, quando nós respeitamos as pessoas,
quando não nos apropriamos indevidamente dos recursos das pessoas, nós estamos fazendo o básico. Nós estamos fazendo mais que a obrigação do que o Livro dos Espíritos nos fala sobre a questão da justiça. Ou seja, cumprir os nossos deveres para termos os nossos direitos e respeitar também o direito do outro. Mas Jesus nos pede mais. Ele nos fala que vende tudo que tens e dá aos pobres. Ou seja, utilize da sua vida, da sua reencarnação, utilize da sua energia, das capacidades que cada um de nós recebemos para exercer o bem. Ou seja, dentro de cada dia da nossa existência, nós trazemos uma vastidão de energia, expressada através dos nossos recursos do corpo físico. Podemos exercer o bem através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do relacionamento humano. Assim, Jesus nos mostra a necessidade de ir além na habilidade do amar. Podemos exercer várias formas de caridade, mas se elas são exercidas com amor, são exercidas com respeito e com indulgência a quem recebe, certamente isto é muito mais meritório aos olhos de Deus. Para finalizarmos a mensagem de hoje, retiramos aqui uma frase do livro Escrínio de Luz da Psicografia de Chico Xavier. Ajuda a todos, busca entender tudo e tudo respeitar, e com o tempo perceberás que todos virão ao teu encontro, estendendo-te amparo e compreensão, para que subas livremente à grandeza da vida maior. Finalizando então a nossa mensagem, existe um conto que chama O Bambu Amado. Um bambu estava plantado em meio a algumas poucas árvores, em uma área muito grande. E um homem pediu que esse bambu fosse cortado. O bambu ficou um pouco revoltado. E além de ser cortado, ele deveria ser picado e colocado ao chão. Ele, mesmo na revolta, mas ele sentiu uma voz dentro dele que ele aceitasse. E assim foi feito. Por vários anos, esse bambu ficou triste, sombrio e olhando somente para o chão, sentindo aquela água fria passar por dentro dele. Passado alguns anos, esse bambu escuta alguns barulhos de animais, pássaros cantando e um cheiro de perfume. Ele resolve olhar para cima, coisa que até então ele não fazia. E ele vê uma enorme floresta que não havia ali. Ele vê vários pássaros. Ele vê um jardim muito bonito. E na hora que ele vê aquilo e fica assustado, o mesmo homem que o cortou aparece e fala: toda essa nova criação, esse belo jardim e essa nova vida que se faz aqui presente foi devida à sua aceitação, à sua renúncia de permitir-se ser um canal de água, que levou água a um solo que não era fértil e promoveu a formação dessa nova floresta. Assim é a nossa vida. A doutrina espírita nos explica que estamos em apenas um momento da nossa vida que é eterna. Estamos reencarnados com um objetivo, mesmo às vezes em algumas dores, em algumas dificuldades da nossa existência, estamos aqui para desenvolver o nosso jardim. Às vezes nós olhamos intimamente para nós e achamos que nós não temos valor. Grande engano. Todos nós que encarnamos aqui temos por um objetivo em nossas mãos. Todos trazemos virtudes em nossas mãos. Temos erros, temos dificuldades sim a vencer, mas todos trazemos virtudes. Todos temos a capacidade de trocar o nosso lado egoísta, o nosso lado vaidoso, as críticas, as imperfeições. Todos temos a condição de trocar tudo isso por situações de amor, o verdadeiro amor ao mundo, que o Livro dos Espíritos nos explica através do Evangelho de Jesus. Que possamos, nesse momento delicado que a Terra passa por uma transição, ser luz. Que possamos ser a ação de caridade diária, através dos nossos pensamentos,
de fortalecimento e de fé. Que nós possamos a cada dia valorizar a nossa existência, mesmo pequenos que somos, e reconhecer o valor que trazemos em nossas mãos. Que possamos, mesmo de forma humilde e acanhada, tentar ser um filetezinho de luz na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nos círculos sociais ao qual nós estamos inseridos. Não estamos aqui por acaso. Existe um planejamento e existe muitos espíritos em nossa volta que desejam o nosso bem e fazem o inenarrável para que possamos atingir a vitória sublime. Pedimos então a Deus que oriente a cada um de nós, abençoe os nossos lares e os nossos propósitos de crescimento, e que possamos, mesmo de forma pequena, contribuir para a luz do mundo. Que Deus abençoe a nossa semana, a nossa caminhada diária e os nossos focos de luz, para que possam crescer e desenvolver cada vez mais na verdadeira fé. E finalizamos com uma mensagem de um livro espiritualista. O amor ele une, mas o ódio também une. Só que as ligações de ódio, elas são passageiras, porque as ligações de amor são eternas. Estamos aqui justamente para isso. Desfazer as ligações de vaidade, de ego, e promover as verdadeiras e únicas ligações que nos unem verdadeiramente, que são as ligações de amor. Deus nos abençoe, hoje e sempre.